Olá, sejam muito bem-vindos ao 3x4, programa da TV USP de Bauru, que mostra os projetos e pesquisas aqui do campus, onde funciona a FOB, que é a Faculdade de Odontologia de Bauru, e também o Centrinho, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais. No programa de hoje, você confere uma pesquisa aqui do Departamento de Fonoaudiologia da FOB, que analisou como os sons prejudicam a saúde auditiva dos músicos e criou um programa de prevenção a esses profissionais. Quem é de Bauru e região e curte rock and roll, certamente já ouviu falar da banda Acústicos e Calibrados. O grupo, que tem várias músicas autorais e já possui um DVD e um EP gravados, é formado por 4 integrantes. Márcio é o contrabaixista da banda. Quando eu era pivete lá, eu ganhei um disco da minha velhinha. Ela comprou, acho que eu ganhava vários discos infantis, aí um dia ela comprou um do AC/DC, tinha um Angus Young na capa. Aí lascou, né? Dali pra frente eu falei, nossa, eu quero tocar isso. Aí depois apareceu o Slash fazendo aquele solo maluco, assim, nos clipes. Falei, uau, é isso que eu quero. E foi assim. Aí eu já comecei a fazer aula, quando pirralho, assim, com 14 anos já comecei a me apresentar. E aí desde 2008, preciso falar? Tá bom, vai, já tava com 28. Comecei a ser profissional, trabalhar profissionalmente nesse rolê. Contando com os 8 anos de Acústicos e Calibrados, Márcio já está há 14 anos no mundo da música. Mas como será que está a audição dele após todo esse tempo? Nós viemos aqui na casa do Márcio, na Vila Independência, onde ele vai mostrar um pouquinho do seu talento com o rock. Márcio, dá uma palhinha pra gente. Oh yeah! Márcio, aqui tá só o contrabaixo. No ensaio, todos os instrumentos. É muito som pra você? Cara, absurdo. Quando entra esse trem aqui, então, lascou. E como que você sente após um ensaio, mesmo após um show? Ó, dá uma prejudicada na orelha, assim, né? Dá uma forçada, assim, na audição. Normalmente tem um apito meio presente, assim, né? Depois dos ensaios, depois dos shows e tudo mais. Como se fosse um zumbido? Esse cara aí. Muitos profissionais que começam uma carreira extremamente jovens com um grande risco, que é de perder a audição por conta da intensidade sonora elevada. Então, o tempo de exposição, né? Quanto mais tempo esse músico fica em ensaio, em show, associado à intensidade sonora, quanto mais forte, quanto mais intensa a música, mais gostoso, isso é uma dobradinha, tempo de exposição e intensidade sonora, que podem causar uma deficiência auditiva irreversível. Pode lesar a orelha interna, as células ciliadas da orelha interna, e esse músico adquirir uma perda auditiva que não tem cura. Detalhe um pouquinho mais pra gente o que você sente, o que você sentiu. Você falou desse apito, mas detalhe um pouquinho mais pra gente como que era. É o tempo inteiro ou é imediatamente após o show? Imediatamente após o show, mais. Eu noto, assim, às vezes quando eu vou dormir, que ainda existe um apito constante, principalmente depois de
de sequência de shows, assim. Mas quando termina um show, quando termina um ensaio, alguma coisa assim, sempre tá forte presente, assim. O tema despertou o interesse das fonoaudiólogas Andréa e Graziella. Elas buscaram na literatura e perceberam que não havia programas de prevenção à saúde auditiva dos músicos. Foi aí que decidiram realizar uma pesquisa na FOB da USP para preencher essa lacuna. O programa de preservação, de perdas auditivas para músico, ele surgiu porque não existe nenhum tipo de estudo para esse tipo de população. E a legislação brasileira, ela não contempla essa categoria de profissionais, porque ela não considera a música como um instrumento de trabalho, e sim um lazer. Mas esses profissionais também são expostos a ruídos, tanto como o pessoal que fica na indústria, nas fábricas, e também estão sofrendo com essa exposição. Por isso a importância de ser realizado. Graziella estuda a saúde auditiva em trabalhadores desde a graduação. Inclusive, em 2011, a primeira temporada do 3x4 mostrou uma pesquisa que visava verificar o prejuízo do ruído dos aparelhos odontológicos na audição dos dentistas. Sob a orientação da professora Andréa, Graziella começou a pesquisar em seu mestrado essa questão com os músicos. 16 integrantes de 4 bandas participaram do estudo. Primeiramente, nós fomos nas casas noturnas, que são mais frequentadas em Bauru, e lá a gente pegou algumas bandas, as que mais tocavam regularmente. A gente entrou em contato com elas, aonde a gente fez, então, a entrevista específica, que é para a gente conhecer esses componentes e a banda em si, porque a gente precisa ter todos os componentes com a banda e não somente um de uma banda, outro de outro, para que fique grupos fechados e veja se esse programa foi ou não efetivo. Então a primeira parte foi fazer todos os exames, conhecer essa população, identificar quais eram os riscos, quais eram os problemas, então eu fui até os ensaios deles, conheci o tipo de instrumento que tocavam, como que estava a sala acústica e tudo mais. Em todas essas populações estudadas, eles têm ou alteração no limiar auditivo, principalmente nas altas frequências, aquelas frequências acima de 8.000 Hz, então aqueles sons bem agudos, ou algum sintoma de alteração auditiva. O zumbido é o principal. Então, a presença do zumbido, mesmo achando que a pessoa não tem queixa de audição, não tem problema de audição, ele apresenta zumbido e dificuldade para compreender a fala num ambiente com muito ruído ou até para identificar algum som diferente na banda. Após as pesquisadoras constatarem um grau de prejuízo nesses profissionais, elas desenvolveram a parte preventiva do programa. O que nós sabemos, o que a gente tem observado ao longo desses anos nos estudos, é que os músicos, eles sabem sim que a audição, o nível de intensidade sonora pode prejudicar a sua audição. Mas é muito importante que eles participem de um programa de prevenção. Então, o que muitos dos fonoaudiólogos têm apresentado são os exames auditivos com mais frequência e cuidar da sua audição durante todo esse tempo de trabalho. Cuidar como da audição? Evitar ficar exposto a uma intensidade sonora elevada fora desse ambiente de trabalho, tá? Que é lazer também, e fazer o uso efetivo de um equipamento de proteção auditiva. Então, o uso do protetor auditivo correto para músico e o uso correto desse protetor é extremamente importante. Então, não adianta fingir que usa o protetor, coloca o protetor de qualquer jeito ou não faz uso efetivo nas duas orelhas. Então, é importante que ele faça uso frequente, tanto no ensaio quanto no show, de um protetor adequado para músicos. A diferença desse EPI aqui, que é para trabalhador na usina e na fábrica, é que esse aqui ele tem um filtro que vai deixar passar os sons para você, só que de uma forma mais baixa. Então,
ele faz com que o som atenue como um todo e não esse daqui perdendo algumas frequências. Eu consegui Que para sentir você é isso, importante, né? com Você precisa certeza. saber todas as frequências de todos os instrumentos. Por isso que esse aqui é mais adequado para o músico do que o outro. Sim, eu senti bastante diferença desse cara aí quando... Pô, principalmente assim, as vozes, frequência médio aguda. Isso. Nossa, chega Porque tudo. esse daqui, Com esse ele não chega baixa nada. toda a frequência aguda. Com esse e daqui aí parece tá que dá um perdendo. vácuo, assim, ó, na orelha, assim. Isso mesmo. Por isso isso aí que esse é mesmo. mais importante. Essas orientações também foram divulgadas em um site gratuito criado durante a pesquisa. O SAMB, sigla que significa Saúde Auditiva para Músicos Bauru, reúne o material do programa de prevenção. O espaço conta também com uma área de interação para que os profissionais enviem dúvidas e sugestões. O site está aí, é público, qualquer pessoa no Brasil ou no exterior pode ter acesso a ele. Lá nós temos todas as informações sobre saúde auditiva específica para músicos. Precisa ser estudado mais a fundo, ter mais pesquisas, para ajudar também a difundir essa informação e também a legislação brasileira ser alterada, porque é uma profissão como qualquer outra, né? Eles ganham e se sustentam com isso, não é só um lazer como está na Constituição, que música é um lazer. Não, a música também é um instrumento de trabalho. E se o músico não tiver a audição, que é a sua principal ferramenta, também ele não vai conseguir mais estar trabalhando no setor. Não existe, pelo menos que eu saiba, não existia nenhum tipo de pesquisa assim, levando o trabalho do músico tão a sério, né? Porque realmente a gente tem um desgaste, a gente tem um dano causado por essa frequência de trabalho. Eu acho que é fundamental isso aí, porque estão começando a levar, tanto o pessoal da saúde quanto outros setores também estão começando a levar a profissão músico mais a sério, né? Tomara que um dia pare com aquilo. Você é músico, mas você faz o quê? Tomara que um dia pare, mas eu tô acreditando aí que tá no caminho,